Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai explorar uma lógica que fica meio escondida, sabe? Logo abaixo da pele do nosso braço. A nossa missão aqui é decifrar como uma simples capa de tecido consegue criar ordem, como o encanamento do corpo acha rotas de retorno tão inteligentes e como a fiação elétrica segue um mapa que já estava desenhado muito antes da gente nascer. Vamos mergulhar fundo nas estruturas superficiais do membro superior. Ok, vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida de toda essa organização parece ser uma tal de fáscia. Nos materiais aqui ela é descrita como uma camada que cobre tudo, mas parece que é bem mais que um simples invólucro, certo? Com certeza. Pensar na face como, sei lá, um plástico filme é a maior injustiça que a gente pode fazer com ela. Na verdade, existem duas camadas bem distintas, com funções assim bem diferentes. Logo abaixo da pele, a gente tem a fáscia superficial. Da superficial. Isso. Imagina ela como se fosse um colchão macio, sabe? Feito de tecido conjuntivo frouxo e gordura. É por ali que as veias e os nervos superficiais, que a gente vai falar daqui a pouco, viajam. Mas, por baixo dela, aí sim vem a estrela do show, a fáscia profunda. E essa é completamente diferente, pelo que eu entendi. É densa, não tem gordura, quase como uma lâmina branca brilhante. Exatamente. Pense nela menos como um invólucro e mais como tipo um exoesqueleto fibroso que não estica. No braço, ela se chama fáscia braquial e forma um manguito, uma luva de contenção super resistente em volta dos músculos. Ela não só comprime e mantém eles no lugar, o que otimiza a força, como também organiza tudo. Espera aí, quando você diz não estica, isso me soa um pouco perigoso. Se um músculo se machuca e incha, o que acontece se essa luva não cede? Olha só, você tocou no ponto clínico mais crucial sobre a fáscia. É justamente por ela não esticar que pode acontecer uma coisa gravíssima chamada síndrome compartimental. Síndrome compartimental. Isso. Se o músculo ali dentro sangra ou incha demais, a pressão sobe absurdamente. Como a fáscia não cede, essa pressão comprime tudo. Artérias, nervos. E aí corta o suprimento de sangue. Exato. E pode causar morte dos tecidos em questão de horas. Aquela capa de proteção vira, na verdade, uma armadilha. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. Não é uma estrutura passiva, é um agente ativo que dita as regras do jogo ali dentro. E você falou que ela organiza os músculos. Pois é. E o fascinante é que essa fáscia profunda não fica só na superfície. Ela envia paredes de tecido para dentro, que se fixam no osso do braço, no úmero. Ah, entendi. Essas paredes são os septos intramusculares. Na prática, eles dividem o braço em dois apartamentos. Um compartimento anterior, onde ficam os músculos que dobram o cotovelo, tipo o bíceps, e um posterior para os músculos que esticam, como o tríceps. É um design de uma eficiência incrível, sabe? Separando funções que são opostas. Faz todo sentido. E essa organização não deve ser exclusiva do braço, imagino. De forma alguma. É um princípio de design do corpo. A gente vê essa mesma lógica de compartimentos no antebraço, na coxa, na perna. E é importante notar que essa fáscia é toda interligada. A do braço é uma continuação da fáscia do ombro, do peito, e ela mesma continua lá no antebraço. É tipo um traje de mergulho de tecido conjuntivo que cobre o membro inteiro. Ok, então temos esse traje arquitetônico, a fáscia, criando os compartimentos. E dentro da camada mais superficial, você disse que viaja o encanamento. Como funciona esse sistema de retorno venoso? Isso. As principais vias de drenagem superficial são duas veias grandes, a cefálica e a basílica. Ambas nascem de uma rede de veias pequenininhas no dorso da mão. Nas costas da mão. Exato. Pense nessa rede como, sei lá, uma confluência de riachos. A partir dali, esses riachos se juntam e formam dois rios principais. E eles seguem caminhos bem definidos, imagino eu. Sim, bem definidos. A veia cefálica se forma no lado do polegar, o lado lateral, e sobe pela face da frente e de fora do antebraço e do braço. Já a veia basílica nasce lá do lado do dedo mínimo, o lado medial, e sobe pela parte de dentro.
Ambas correm bem na superfície, naquele colchão da fáscia superficial. Quer dizer, então, que quando a gente vê aquelas veias mais saltadas no braço de alguém na academia, provavelmente estamos olhando para a cefálica ou para a basílica. Exatamente elas. E o trajeto delas tem umas peculiaridades. A basílica, mais ou menos na metade do braço, ela decide mergulhar. Mergulhar. Ela perfura a fáscia profunda e se junta com as veias profundas para formar a veia axilar, lá perto da axila. Já a cefálica é mais superficial, ela sobe até quase o ombro antes de também fazer o mergulho dela para encontrar a mesma veia axilar. E no meio desse caminho, ali na dobra do cotovelo, acontece algo importante, né? Todo mundo que já tirou sangue conhece bem aquela região. Pois é, ali fica a encruzilhada. Na maioria das pessoas, uma veia chamada veia cubital mediana faz uma ponte conectando a cefálica e a basílica bem na frente do cotovelo. E como ela é grande e superficial e não fica rolando para os lados, ela é o alvo preferido para venopunção, a famosa coleta de sangue. Nossa, que interessante. Milhões de pessoas olham para essa veia todos os dias, sem saber que estão vendo a junção de duas grandes autoestradas venosas que começaram lá na mão. Mas isso é sempre assim? Esse mapa é igual para todo mundo? Ótima pergunta. E a resposta é um sonoro não. A variabilidade anatômica aqui é enorme. O padrão com a veia cubital mediana em H ou M é o mais comum, mas em talvez 20, 30% das pessoas a disposição é outra. Sério? Sim, a cefálica pode ser maior, a basílica pode ser dominante. Para um cirurgião ou um intensivista conhecer essas variações não é um detalhe acadêmico, é fundamental. A anatomia do livro é um guia, não um dogma. Certo, a arquitetura e o encanamento estão mais claros. Mas como o cérebro sabe o que está acontecendo ali? Se uma formiga pousa no meu polegar, como essa informação atravessa essas camadas e chega onde precisa? Isso nos joga direto no mundo da fiação do corpo. Exatamente, entramos no sistema nervoso cutâneo. E a chave para entender isso é o conceito de dermátomos. A ideia é que a pele do nosso corpo é como um mosaico. Cada peça desse mosaico, ou dermátomo, é uma área de pele cuja sensibilidade, tato, dor, temperatura é responsabilidade de um único nervo que sai da medula espinhal. Então é como se cada andar do prédio da medula espinhal fosse responsável por um apartamento específico na superfície do corpo. Perfeito. É um mapa de endereço. E no membro superior, esse mapa é bem detalhado. Por exemplo, a pele sobre o ombro tem o endereço do segmento C4 e C5 da medula cervical. O polegar pertence ao C6. C6. Os dedos do meio ao C7 e o dedo mínimo ao C8. Pera um pouco, isso parece contraintuitivo. Os segmentos C6, C7 e C8 estão um do lado do outro na medula, mas no braço adulto, o polegar, que é C6, e o dedo mínimo, o C8, estão em lados opostos da mão. Por que essa distribuição não é mais linear? Essa é a pergunta de $1 milhão e a resposta nos leva de volta no tempo para o nosso desenvolvimento embrionário. Ah, claro. Durante a gestação, nosso braço não é um braço, é um brotinho que surge na lateral do tronco do embrião. Esse broto cresce para fora e, ao fazer isso, ele literalmente puxa os nervos dos seus segmentos espinhais junto com ele, de forma sequencial. No começo, o lado do futuro polegar aponta para cima e o do dedo mínimo para baixo. Depois, o membro todo gira e se dobra, posicionando o polegar lateralmente. Mas os nervos já estão lá, então eles mantêm a conexão original. Nossa! O mapa parece estranho no adulto, mas é um registro fóssil perfeito do nosso desenvolvimento. Que incrível! Então a fiação é instalada antes de a casa estar pronta e ela se estica e se torce junto com a construção. Mas caramba, é muita coisa para assimilar. C5, C6, C7, a fáscia, a veia que perfura. A gente percebe como é complexo entender toda essa fiação do corpo humano. Imagina para quem está estudando isso para uma prova. Exatamente. É um volume de detalhes que exige muita visualização, muita prática e revisão para fixar. É preciso não só decorar, mas entender as relações, o porquê das coisas. Falando nisso, para quem está nessa jornada, fica uma dica.
Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta incrível para dominar esses detalhes. E voltando à nossa fiação, os dermátomos são os territórios, os endereços. Mas quem são os carteiros? Quais são os nervos que efetivamente levam a mensagem? Ótima analogia. Os carteiros são os nervos cutâneos periféricos. A maioria deles se origina de uma central de distribuição chamada plexo braquial, uma rede complexa formada justamente por aquelas raízes da medula de C5 a T1. Nomes que talvez soem familiares, como o nervo radial, nervo mediano, nervo ulnar. Cada um deles é um grande cabo que se ramifica e envia fios para a pele. São eles que coletam as sensações dos dermátomos e as levam de volta para a medula. Então, para a gente resumir, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Significa que, sob a nossa pele, existe um ecossistema elegantemente organizado. A gente viu 3 sistemas interligados. Primeiro, a fáscia. O arquiteto que cria compartimentos, otimiza a força e, às vezes, se torna uma armadilha clínica. Certo. Segundo, as veias, o sistema de drenagem com 2 autoestradas, a cefálica e a basílica que seguem rotas inteligentes e tem aquele ponto de encontro vital no cotovelo. E terceiro, os nervos. A rede de comunicação cujo mapa de dermátomos é um registro do nosso passado embrionário e uma ferramenta de diagnóstico poderoso para o presente. Para fechar, uma última reflexão que me ocorreu lendo o material. Ele menciona de passagem um detalhe sobre as veias profundas, aquelas que correm junto dos músculos. Elas viajam em pares, acompanhando as artérias. As fontes dizem que as pulsações das artérias ajudam a bombear o sangue venoso de volta para o coração. Um trabalho auxiliado pelas válvulas dentro das veias, que impedem que o sangue volte. Isso me faz pensar, que outras parcerias ou sistemas engenhosos como esse existem no nosso corpo, escondidos bem debaixo da nossa pele, otimizando funções sem que a gente sequer perceba? Uma colaboração silenciosa acontecendo a cada batida do coração.